Salve, salve, rapaziada, saiu o Fute Paródias e essa é uma das paródias que eu mais gosto, mano, que é E se certos lances tivessem sido diferentes? Essa é a parte 6, rapaziada, então bora reagir, mano, já tem 6 partes já dessa paródia pra ver como ela é boa demais, né, mano, já fizeram a parte 6. Então bora pro react, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play. Steak, mudou, hein? E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 6. Já começa com o Botafogo. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo. Se o Ayrton Lucas inocente não simula igual doente, com Caleri sobe pra dificultar. Afinal podia ser diferente, Flácio pra largar na frente e quem sabe o tridente espetar. Se o Casé com bravo brutalmente para o Modric com os dentes, mata o contra-ataque bem na hora H. A Croácia não é broca na gente, o Brasa passa lindamente e quem sabe a Terexa no Catar. Por quê? No finzinho demos adeus. Eu não gosto nem de lembrar, mano. Quando é que a estrela 6 vem pros braços meus? Pensa que louco se o Valência testa e anota, ou bate com precisão e não com a perna torta. Inter contra o Tricolor ia ser outra história. Teria festança do Saci, quem sabe eterna glória. E lembra do Bota e Palmeiras, jogo eletrizante que tanto valia. Tiquinho perde o pênalti, o fogo da pane entra numa fria. Pensa se o Tiquinho faz o fogão no finzinho, 4-1 abria. Não ia tapar os porcos se pelo BR ia pro Segovia. E tudo começou com Castriatas com destino à Arábia. É que o papai ligou para o cara na hora errada pra abrir cachorrada. Quando o Castro atendeu, o convite foi feito e o sonho acabava. E se o robô deixa o coach quietinho, o fogão vinha firme pra erguer a taça. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse O maior rival do Botafogo é o Cristiano Ronaldo. Momentos que marcaram o final da história acaba se sendo. Meu pai, se o Tomiasso usasse a cuca e não recuasse feito uma mula, quem sabe assim o Arsenal mudava seu destino, tomando a Premier League dos bração do Haalandinho. Pensa comigo na final LDU e Lion, se o Pedro Augusto tira forte do goleiro adversário. Pensa assim nesse dia, o menino tá com a besta, vassoura pro Lion e orgulho pro Nordeste. Mas eu tenho uma parada pra falar sobre esse jogo. Porque já tava na mão, meu Deus. Foi difícil de ver Lion dando adeus. Cê já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo como seria aquela Bundesliga se o Haller bota lá no canto, pênalti eles vira. Esquece, o Dortmund faz festa até tarde e o Bellingham com taça na mobília. Pensa assim no deslumbrante praça do Tele. Cerezo não errasse o passe como iria ser. A Itália ia sofrer e o Brasil enlouquecer. E em 8-2 quem sabe um tetra na nossa TV. E se o Cano não tivesse regular e o penal fosse marcado pelo VAR, Fluminense poderia empatar, buscar na raça mundial inédito em Jeddah. Imagina se contra o Lion, Marcos Leonardo não perde esse gol de frente e o Titi não salva. VAR não dá impedimento e o peixe aliviado. E ia dizer com propriedade que não cai por nada. Tudo isso foi o karma pela zoação. Soteldo foi subir na bola e zicou o time. Pegou toda a maldição do time do Vascão. Se ele não sobe, o peixe segue firme na elite. Já pensou? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo. É, rapaziada, mais uma paródia braba. E eu gosto muito desse tema porque fica aquela dúvida, né, mano? Será que se certos lances tivessem sido diferentes, a história teria realmente sido outra? Porque, por exemplo, será que se o Toninho Cerezo tivesse acertado aquele passe, a gente teria sido tetra naquela ocasião e depois a gente seria penta em 94 e hepta em 2002? Ou será que a gente não ganharia mais nenhuma Copa? A gente poderia estar rumo ao hepta agora, só que também a gente poderia estar rumo ao tetra, rumo ao penta no caso. Então assim, tem muitas coisas que acontecem que a gente não sabe, né? O que realmente aconteceria se tivesse sido diferente. Então fica essa dúvida. E aí eu falei, né, do hepta. Talvez a gente poderia estar brigando pelo hepta em 2022 naquela Copa que a gente foi eliminado pela Croácia.
E sobre essa Copa que a gente foi eliminado pela Croácia, eu tenho uma opinião que, na verdade, essa opinião veio na minha cabeça agora, para falar a verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas agora, vendo a paródia, eu pensei por esse lado, mano. Se o Brasil tivesse se classificado contra a Croácia, a gente teria pegado a Argentina na semifinal. E para mim, rapaziada, essa Copa do Mundo era para ser da Argentina. Pelo Messi, por tudo que envolve essa Copa do Mundo, a seleção argentina, que há muitos anos não ganhava a Copa do Mundo, e é a última Copa do Messi, então o Messi teria que ser coroado com essa Copa do Mundo depois de uma carreira brilhante que ele teve, né, mano? Se tornou um dos maiores jogadores da história. Então acho que essa Copa do Mundo era para ser do Messi. E se o Brasil tivesse passado pela Croácia, a gente teria pegado a Argentina na semi, mano. E a gente seria eliminado para a Argentina, seria muito mais doloroso, seria muito mais vergonhoso pela rivalidade, né? Então, rapaziada, eu acho que é a males que vem pro bem. Tem coisas que acontecem porque elas têm que acontecer. Tem coisa ruim que acontece para te livrar de algo pior. E eu acho que foi isso que aconteceu em 2022. A gente foi eliminado para a Croácia porque a gente seria eliminado talvez pela Argentina. Mas vamos supor que a gente passasse pela Argentina. Eu também, sinceramente, acho que o Brasil não tinha time para ganhar da França, mano. O Brasil não estava preparado para ganhar a Copa do Mundo. A gente tinha Dani Alves na seleção, mano. Era muito moleque novo, sem experiência, que talvez isso faria total diferença na final contra a França. Então, rapaziada, aquela Copa do Mundo não era para ser da gente, a gente não ganhou. Vamos continuar rumo ao Hexa aí, 2026 está chegando, tem Copa do Mundo. Vamos ver se a gente consegue ganhar, né, rapaziada? Porque dessa vez não era para ser. Mas agora vamos falar de 2023, que foi o ano da pipocada, né, rapaziada? Teve o Arsenal, o Borussia, o Botafogo. Então vamos falar agora sobre esse ano de 2023, porque foi praticamente o tema dessa paródia, né? Foram vários lances de 2023 que eles usaram e eu vou falar sobre todos agora, rapaziada. Primeiro, vamos falar da Copa do Brasil, que o São Paulo ganhou, que eu acho também que essa Copa do Brasil era para ser do São Paulo. Primeiro, pela forma que o Dorival chegou no São Paulo, porque, rapaziada, o São Paulo empatou o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Ituano. A gente tinha risco de ser eliminado logo na primeira fase. E aí o Rogério Ceni foi mandado embora e do nada o Dorival Júnior aparece no São Paulo. O Dorival que tinha sido campeão da Copa do Brasil, da Libertadores no ano anterior pelo Flamengo. Nenhum outro time contratou o cara e o cara veio parar no São Paulo, mano. Aí beleza, fomos lá, se classificamos contra o Ituano. Teve um jogo também que, mano, foi muito na sorte que o São Paulo se classificou contra o Sport. E aí a gente acabou pegando o Palmeiras, o melhor elenco do Brasil. Não o melhor elenco, acho que o Palmeiras é o melhor time, mas o melhor elenco para mim é o do Flamengo, que a gente pegou também, mas enfim. A gente pega o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, e elimina o Palmeiras. Aí a gente pega o Corinthians, que é um rival chato, mano, que o São Paulo é freguês do Corinthians. Eu sou São Paulino, mas eu assumo. E a gente vai lá e elimina o Corinthians. Aí na final a gente pega o melhor elenco do Brasil, que é o Flamengo, e o ex-time do Dorival. E aí o Dorival vai lá e ganha do Flamengo a Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil da história do São Paulo. Então acho que essa Copa do Brasil era para ser do São Paulo também, e seria muito difícil o Flamengo ganhar aquela Copa do Brasil, até porque o Flamengo não estava numa fase boa naquele momento. Então você vê, aquele gol do Nestor no segundo jogo, no jogo de volta, é um gol que, mano, cara, é Deus, mano, porque aquela bola não desviou em ninguém, mano. Ele pegou aquela bola de primeira, a bola foi exatamente na onde era para ir, não desviou em ninguém, tinha uma tropa na frente. Então acho que aquela Copa do Brasil era para ser do São Paulo e nada faria aquilo ser diferente. E a mesma coisa eu acho do Fluminense, que ganhou a Libertadores, né, mano? O Fluminense correu muitos riscos de ser eliminado contra o Internacional e foi difícil ganhar a final contra o Boca Juniors também. Ganharam na prorrogação com o gol do John Kennedy, que entrou no final do jogo e fez o gol do título, né? Então essa Libertadores era para ser do Fluminense. O Fluminense ainda não tinha a Copa Libertadores, então era para ter ganhado, entendeu? E também tem outra questão sobre a Sul-Americana, que eu falei até no meio do react, né? Eu torci pro Fortaleza ganhar a Sul-Americana. Pô, time brasileiro, primeiro time nordestino a ganhar um título internacional. A LDU tinha eliminado o São Paulo também, eu já tava puto. Então, eu torci pro Fortaleza ganhar a Sul-Americana. Mas depois que a LDU ganhou, que eu parei para pensar. Vai ter LDU e Fluminense na Recopa, rapaziada. A revanche da final da Libertadores de 2008. Então, rapaziada, pô, a gente vai ter essa revanche, a gente vai ter essa Recopa muito interessante para assistir. Vou torcer pro Fluminense amassar a LDU. Então, se certos lances tivessem sido diferentes, talvez não teriam sido tão interessantes. E falando em Fluminense, teve o Mundial também, né, rapaziada? Será que se o Cano tivesse sofrido aquele pênalti, que sofreu, mas será que se não tivesse impedido, seria gol? Também tem essa, né? Porque poderia ter sido marcado o pênalti, mas será que seria gol? E se fosse gol, será que o Fluminense ficaria mais confiante? O City sentiria aquele gol e a história seria diferente?
Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o City continuaria amassando o Fluminense, seria campeão da mesma forma. Mas tem essa dúvida, né? Será que se o Fluminense tivesse feito aquele gol, as coisas seriam diferentes? Só saberíamos se tivesse sido diferente, né, rapaziada? Mas eu acho que o City ganharia o Mundial da mesma forma, não teria muito o que fazer. E antes de falar das pipocadas, eu vou falar do Santos, rapaziada. Que é outra coisa que eu também acho que, mano, era pro Santos ser rebaixado esse ano de 2023, mano. Foi logo o ano após o Pelé ter falecido, o ano que o Brasileirão se chamava Rei Pelé. E, rapaziada, o Santos já tava brigando pra cair há muito tempo. E na sorte acabava não sendo rebaixado. E dessa vez o Santos acabou sendo rebaixado. E eu acho que isso é bom para reestruturar o Santos, né, mano? Para o Santos voltar à Série A de uma forma diferente, brigando por títulos e voltar a ser o Santos que sempre foi, né? O Santos gigante, que ganhava títulos, que dava medo nos adversários. Talvez ter caído para a Série B ajude o Santos a conseguir se reestruturar, assim como foi com o Corinthians. Quando o Corinthians caiu para a Série B, o Corinthians voltou grandão, né? E poucos anos depois ganhou a Libertadores, a primeira Libertadores da história, ganhou o Mundial. Então acho que isso pode acontecer com o Santos também. O Santos dá uma segurada agora na Série B, subir para a Série A e começar a fazer coisas diferentes. Porque o que rebaixou o Santos não foi o time do Santos, não foi o Soteldo em cima da bola, foi os erros da diretoria, foi as coisas erradas que acontecem internamente no Santos. Eu acho que se agora o Santos prestar atenção e começar a trabalhar de uma forma mais digna, o Santos pode voltar à elite do futebol e voltar a disputar títulos. E aí tiveram as pipocadas, né, rapaziada? O Arsenal pipocando pro City, né? Realmente, se aquele lance tivesse sido diferente, o Arsenal poderia ter ganhado aquela Premier League e o City não ganharia, mas também o City ia ganhar FA Cup, Champions League, Mundial, então não mudaria muita coisa na vida do City, né? Uma Premier League não muda tanta coisa na vida do City, mas o Arsenal poderia ter ganhado, e na vida do Arsenal isso mudaria muito, assim como no Borussia também, né, rapaziada? O Borussia pipocou, e se tivesse sido campeão daquela Bundesliga, pô, seria muito foda pro Borussia, né? Porque quem quase sempre ganha a Bundesliga é o Bayern, e aí o Borussia ganhar seria histórico, ainda mais com o Bellingham, com o Musiala, dois jogadores que foram muito importantes ano passado, que mereciam esse título, mas acabou que o Bayern ganhou por uma pipocada do Borussia, né, mano? E aí, com isso, o Bellingham foi pro Real Madrid, tá tendo uma temporada espetacular até agora no Real Madrid, então, né, rapaziada, as coisas acontecem e não tem o que fazer. E para encerrar o vídeo, vamos falar da maior pipocada da história, que foi a do Botafogo. E não foi só o Botafogo não, porque Flamengo, Grêmio, Bragantino, esses times estavam acima do Palmeiras na tabela e também não ganharam o Brasileiro. Então o Palmeiras, ele teve um momento que não estava nem na zona de classificação para Libertadores. E mesmo assim conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro porque tem um time muito bom. Para mim é o melhor time do Brasil. O melhor elenco é o do Flamengo, mas o melhor time é o do Palmeiras, por estar há muito tempo jogando junto, com o mesmo técnico. E os caras se conhecem, os caras sabem como jogar juntos. Então o Palmeiras, para mim, é o melhor time do Brasil e mostra isso, né? Nos últimos anos, ganhou o Brasileirão novamente, um Brasileirão que, como eu disse, os caras estavam lá embaixo na tabela, não tinha nem garantia de Libertadores e acabaram sendo campeões porque os outros times que estavam acima pipocaram. O Flamengo também deu uma pipocada, querendo ou não, o Grêmio, né? Só que quem pipocou de verdade foi o Botafogo, que estava a 15 pontos do segundo colocado na liderança e acabou pipocando de uma forma vexatória. Foi uma vergonha gigante. Eu nunca vi um time passar tanta vergonha como o Botafogo passou ano passado, cara. Os caras no segundo turno fizeram um campeonato pífio, horrível, mano. Ainda mais nas últimas rodadas. Teve aquele pênalti que perdeu contra o Coritiba também. Tomaram a virada contra o Grêmio também. Teve muitos outros jogos que o Grêmio poderia ter vencido. Quer dizer, que o Botafogo poderia ter vencido e poderia ter sido campeão, mesmo depois de ter tomado a virada pro Palmeiras. Mas o Botafogo pipocou. Depois que perdeu pro Palmeiras, não conseguiu mais vencer os jogos que precisava e acabou perdendo. Mas essa virada pro Palmeiras, para mim, foi aonde virou a chavinha ali e o Botafogo realmente sentiu. Na verdade, foi contra o Flamengo, naquele jogo que o Botafogo poupou para a Sul-Americana para jogar contra o Flamengo e perdeu. Acho que foi aí que começou a decaída do Botafogo, mas quando virou a chave mesmo foi na virada do Palmeiras, né? Os caras meteram 3-0 e acabaram tomando a virada pro Palmeiras e ainda teve a chance de conseguir a vitória com aquele pênalti do Tiquinho Soares, quando o Palmeiras acho que já tinha empatado o jogo
e aí teve o pênalti no finalzinho. Se o Tiquinho fizesse, o Botafogo talvez venceria aquele jogo, e aí seria tudo diferente. Mas o Tiquinho perdeu o pênalti, o Botafogo foi lá, tomou mais um gol do Palmeiras e tomou a virada mais histórica aí do futebol brasileiro, talvez, e acabou perdendo esse título brasileiro. Isso vai ficar para a história. Até porque a gente fala muito mais sobre a pipocada do Botafogo do que sobre o título do Palmeiras. Então, o Botafogo vai ser sempre lembrado por essa pipocada. E talvez se isso tivesse sido diferente, a história teria sido outra. Nessa questão, eu acho que se o Botafogo não tivesse tomado essa virada, se o Tiquinho tivesse feito aquele pênalti, o Botafogo seria campeão. Mas aí foi falta de capacidade mesmo do time, falta de psicológico do time, que sentiu muito no segundo turno e acabou perdendo esse título, e o Palmeiras ganhou mais uma vez. E é isso, rapaziada. Essa foi a paródia. Se você gostou da paródia e do vídeo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo rumo a 100 mil inscritos, mano. Então ajuda a gente aí nessa meta. Tamo junto, é nóis. Valeu!